Volta com Cidade em Foco para falar sobre regularização fundiária. Vamos ouvir o que a população pensa sobre isso. Pergunta em si, o que a gente faz aí para o Legislativo, onde que fiscaliza a Prefeitura, a gente quer saber qual é a medida efetiva dos nossos vereadores, né, para fazer a agilização desse processo em alguns bairros irregulares aí. E a gente também quer saber também a questão também, já que a gente teve a participação efetiva nessa criação da Secretaria de Regularização Fundiária, se seria possível uma criação de uma comissão, né, de moradores ou pessoas para acompanhar essa legalidade dentro dos bairros irregulares. Eu sou moradora aqui do Jardim Mesquita há 20 anos e depois que regularizou, melhorou, porque asfaltou tudo, né? A gente não tem mais que ficar pisando no barro. Mas eu acho que precisa melhorar mais. Na questão da educação, precisava ter mais escola. Uma escola aqui no bairro, que só tem no Interlagos, não tem aqui no Mesquita. Uma creche, eu acho que precisaria ter também. Porque as mães aqui do bairro levam seus filhos na creche lá no Torrão. Fica muito difícil. E também uma área de lazer, eu acho que precisaria aqui para o bairro, né? Regularizou uma parte e a outra não. Eu acho que era bom também regularizar, já que regularizou, regularizar todo o bairro, né? Que nem você pode mostrar ali, né? Essas casas ali. Inclusive a minha não está regularizada ainda. Só da faixa para baixo. Então eu acho que tinha que regularizar tudo. Bom, a primeira pergunta, o primeiro questionamento é sobre quais as ações do Legislativo nesse processo de regularização. Vereador, quais são essas ações? Então, todo o processo de regularização, de fato, ela tem início com uma lei autorizativa para fazer essa regularização. E a Câmara também foi uma das que defendeu no início do ano a criação da Secretaria de Regularização Fundiária, ou seja, foi aprovado aqui essa criação. E também aqui na tribuna, no dia a dia, os vereadores têm defendido aí essa questão da regularização, que é importante incluir esses moradores, esses bairros na cidade legal que nós precisamos. Então a Câmara aqui é uma aliada tanto da Secretaria de Regularização quanto também da Secretaria de Habitação. Vilhena, outro questionamento fala sobre a criação de uma comissão específica aqui da Casa de regularização fundiária, isso o Tchaka pode complementar depois, e também com a participação da sociedade. Esse mecanismo pode funcionar? Qual que é a sua avaliação? Eu acho que esse mecanismo só vem a somar, não é? Acho importante, a gente verifica hoje que essa integração da Câmara, Sociedade, Câmara, Prefeitura e principalmente a integração das secretarias da Prefeitura. Porque não adianta só você regularizar, mas você realmente tem que resolver outros problemas. Então, é o envolvimento de Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento Urbano, Secretaria de Regularização Fundiária e Secretaria de Habitação. E uma comissão só viria a somar para ouvir a população mais proximamente e também uma comissão que tem o técnico junto, porque o técnico também vai ajudar de forma, com a visão da arquitetura e urbanismo. Tchaka, na sua avaliação, é possível montar? Já existe uma? Qual é o cenário? Bia, de fato, eu vejo o Roberto Costa caminhando, indo nos bairros, conversando com os moradores, com as lideranças. Já tem uma comissão lá na Prefeitura, né, Roberto, de várias secretarias para dar agilidade nesse processo. Temos o Conselho de Habitação de Interesse Social. Então, espaço para discussão nós já temos. É importante que as pessoas se integrem mesmo e venham participar. E quanto mais pessoas estiverem participando dessa discussão, é bom. Roberto, um outro questionamento de uma moradora do Mesquita, um bairro que já foi regularizado, é justamente sobre a presença dos equipamentos públicos. Esse bairro já foi regularizado há algum tempo. Qual o tempo entre a regularização, a entrega do título e a chegada desses equipamentos? Foi o bairro regularizado em agosto de 2011, o Mesquita, ali em frente a Interlagos. Os projetos complementares, os benefícios, a revitalização, a reurbanização vai vindo com o tempo. Para te dar um exemplo, nós estamos em processo de regularização lá no Primavera 1A e 1B, mas já está implantada a rede coletora de esgoto, não é?
já está pavimentado o corredor de ônibus do Primavera 1A e 1B. Estamos preparando o levantamento cadastral, por exemplo, lá do Santa Hermínia. O Santa Hermínia já está recebendo a pavimentação, inclusive com a pintura de sola, onde estivemos semana passada lá, juntamente com o prefeito e com o companheiro Wagner Balieiro, do Transportes. Então, o grande problema que foi aventado aqui pelo vereador Carlinhos, pelo Vilhena, o problema realmente é que a grande maioria dos loteamentos irregulares, eles não possuem áreas institucionais. Se você for ver onde é que está o âmago do problema, está na emissão do loteamento, entre aspas. Você lança um loteamento, no caso irregular, que não é o correto, mas eles não estão lá porque querem, que não têm condições econômico-financeiras para comprar num local regularizado, então parte para esses problemas. Então o pessoal vai picando, esse é o termo exato. Pega uma área de chacrinha de 5 mil, 10 mil, 8 mil, e vai picotando, né, em terrenos de 10 por 25, 5 por 12,5, e assim vai, de forma totalmente desordenada. Então por isso que criou-se essa secretaria para normatizar, regularizar e já partir realmente para o esquema que o vereador aventou há pouco aqui. Procurar áreas que possam realmente trazer equipamentos urbanos para aquela comunidade. Agora, quando se toma a decisão, por exemplo, da Câmara, não, nós vamos aprovar esse projeto para a regularização desse bairro, já sabendo que essas áreas não têm esses núcleos, esses espaços, como é que se pensa em levar essa infra? Já se pensa na infra do entorno? Como é que se pensa isso? Ô Bia, olha, foi fabuloso a entrega dos documentos de posse lá no Recanto dos Eucalipto. Foi lá o prefeito, entregou a posse, foi emocionante, eu fiquei emocionado, né, Roberto? Foi. E mais ainda, o Carlinhos, no ato, ele anunciou a pavimentação do bairro, ou seja, levou-se o título da terra, mas também uma infraestrutura importante que é o asfalto. Foi muito bacana, parabéns ao Carlinhos Almeida, nosso prefeito, levando dignidade à população. Agora, outra coisa que pega bastante é a questão das concessionárias, né? De energia, saneamento, né? Água e esgoto. Como é que é feita essa conversa, Tchaca? Então, olha, por exemplo, na região norte, já há um certo tempo, vários anos, já tem a rede de esgoto. E aí, por um questionamento, vou fazer um debate político aqui, se havia uma prioridade ou não, mas fato é que estava lá a rede de esgoto, a Sabesp quase que foi proibida de fazer as ligações domiciliar e ficou lá essa obra enterrada. Infelizmente aconteceu isso. Agora com a administração, há um diálogo direto, franco, tanto com a Bandeirantes Energia, com a Sabesp, para utilizar essas obras já existentes lá. Então, há um diálogo franco para que melhore a condição de vida da população. Vilhena, como engenheiro, pensando a cidade, né? A gente parte de... É como se você tivesse que redesenhar aquele bairro, né? Quando você pega uma planilha de um bairro que precisa ser regularizado, sem água, sem eventualmente iluminação, sem essa questão de esgoto e até de área, como é que se pensa? Qual que é o caminho? A primeira coisa, né, é tentar ver o entorno dele, para verificar como você pode trazer os equipamentos básicos mínimos, né? Muitas vezes a rede de esgoto está distante, porque esses bairros eles são feitos realmente na periferia, são feitos longe e para estar fugindo da fiscalização pública e também para oferecer um terreno de custo mais barato para uma população que, na verdade, precisaria estar muito mais próximo de todos esses equipamentos, né? É difícil para o planejador, é difícil para o arquiteto resolver essas situações. Muitas vezes, quando você fatia áreas de 5 mil metros, a área de 5 mil metros ela não passa pela a Lei 6766. Ela não precisa de destinação de 10% para área institucional. Então, a primeira coisa que é feita é lotear em vários loteamentos, tipo chácaras, loteamentos rurais de 5 mil metros quadrados. E depois começa a fatiar esses 5 mil metros em áreas menores. Entendi. Agora... Mas aí que entra, só algum adendo, entra o quê? Entra a falta de fiscalização de posturas e obras. Existe, mas em pequeno número.
Eu falo até, viu, Carlinhos, de conhecimento de causa, o problema de qualquer cidade, no caso, eu passei por São José, Taubaté e Caraguatatuba, nas 3 cidades o problema é o mesmo. Exatamente. A falta de fiscalização, com falta de fiscais, você não consegue manter uma cidade. Você não consegue ordenar a cidade. Então, você tem que ter, além do fiscal em si, equipamentos hoje modernos para começar o monitoramento, que daqui a pouco o Tiaca conhece bem, você tem Boquirinha 1 e 2. O Canidu Vante, por 1 exemplo. e 2. Se você não tiver um fiscal de domingo a domingo, você não conseguirá estancar futuramente o Boquirinha 18, Boquirinha 19, Boquirinha 20. Eu sempre tenho dito o seguinte, regularizar você regulariza. Só que se você não tiver um problema de estancar o problema hoje, você não vai resolver nunca o problema dos loteamentos irregulares. Há uma estimativa de como é esse processo, desse crescimento paralelo desses núcleos irregulares? Eu gostaria de complementar só a questão desse fatiamento. Quando o indivíduo compra um terreno de 5 mil metros, uma chacrinha, ele comprou longe e ele tinha o dinheiro para comprar aquilo lá, ele começa a fatiar porque ele precisa do dinheiro para construir. Essa é a primeira necessidade. Depois a família dele cresce, vem a segunda necessidade, que é de pegar e colocar o filho dele e ter um espaço, porque o filho dele também não tem a condição de comprar. E assim vão surgindo esse fatiamento. Mia, só também fazer um complemento, que é um tema bastante assim diverso, né? Tem essa questão do fatiamento quente, né? desses 5 mil metros, né? Como foi abordado aí, mas lembrando que o Canidu foi uma imobiliária que fez isso, né? A maioria dos loteamentos foram imobiliárias que fizeram. Claro também que tem aquele caso de pessoas que às vezes tinha fazenda, a fazenda chegou a falir, e aí ele, para sobreviver, vendia um pedaço aqui, e com o tempo ia vendendo, e acabava virando um bairro, aquela fazenda, como foi lá, Fazenda Boa Vista, na região norte, próximo do Costinha. E existem vários exemplos, né? Então, que é importante a gente salientar também. Lembrando que a Lei 6766 de 79, no artigo 40, diz que as pessoas que estão nesses loteamentos são vítimas. É importante que mostra que o poder público tem que estar solidário a essas pessoas. Mas também uma coisa, a lei não é só para a prefeitura. É importante que a população, todo mundo ajude na fiscalização. Porque senão, né, Roberto, a prefeitura não dá conta, porque a cidade é extensa. Agora, Roberto, há uma integração, até para a gente concluir esse bloco, há uma integração com a defesa do cidadão para acompanhar essa fiscalização? Porque a maioria desses núcleos já estão congelados. É praticamente diária essa integração, né? Eu tenho contato com o Zé Luiz praticamente todo dia, né? Ali nós trabalhamos praticamente a regularização fundiária e mais 9 secretarias, totalmente integradas, conversando, dialogando, ajudando, uma ajuda mútua, né? Para ir solucionando os problemas realmente, para você, não é erradicar o problema, você não vai conseguir erradicar só ao longo do tempo, né? Então tem que ter o aprimoramento da mão de obra e da técnica, para que você possa realmente, como tem o pessoal aqui da Associação de Engenheiros e Arquitetos, que nos auxilia muito, né, na questão da habitação de um modo geral na cidade. Nós faremos mais um intervalo e voltamos em seguida para falar sobre as leis e os projetos de lei em tramitação aqui na casa que concedem benefícios a essa população. Não saia daí.